Com alegria, se você puder, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Nós leremos do versículo 25 até o versículo 35. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo nos narrou Lucas, no capítulo 2, nós leremos dos versos 25 até o verso 35. Nós olharemos para esse texto pensando na oração do servo do Senhor, e o verso de 25 começa dizendo assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a santa iluminação do Senhor a respeito dessa palavra. Papai, nós estamos diante da Tua palavra, que é vida, é eficaz e é poderosa, suficiente para transformar os nossos corações, as nossas vidas, transformar os nossos caminhos, os nossos pensamentos, transformar os nossos atos. A Tua palavra tem poder para mudar completamente a nossa vida, nós cremos nisso. E por isso, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor mantenha, Senhor, os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra que transforma os nossos corações. É isso que nós pedimos. Senhor, tenha misericórdia dos meus amados irmãos, tenha misericórdia de mim e fale conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra. Faça isso no nosso meio, para a edificação da Tua igreja e louvor do Teu nome, é o que nós pedimos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Nós lemos uma porção do Evangelho de Cristo, narrado por Lucas. E lá no começo, nos primeiros versos, ele faz um prefácio do que é, de qual motivo, porque ele explica por qual motivo ele está escrevendo aquilo que ele está escrevendo e que nós lemos. E logo no início ele diz que ele fez uma busca apurada com aqueles que viram as coisas acontecerem, e ele passaria isso para Teófilo de uma forma organizada. Ele mesmo disse isso. E nós então continuamos a ler o Evangelho de Lucas e vimos que ele narra a respeito do nascimento de João Batista, ele narra a respeito do anúncio de Cristo Jesus a Maria, ele narra também o encontro de Maria e Isabel, e aí então ele narra
o nascimento de Jesus, e aí nós chegamos no texto que nós lemos agora. Ele narrando a visita de Jesus, a ida de Jesus até o templo, para que ele pudesse participar do cumprimento da lei, nos esclarecendo então a respeito da palavra do Senhor que nos diz que ele veio para cumprir a lei. E era isso exatamente que ele estava fazendo. Foi no templo, o pai, a mãe, Maria e José o levaram para o cumprimento da lei. E o texto que nós lemos começa falando a respeito de Simeão. E é a respeito da oração dele, a oração do servo do Senhor, que nós conversaremos um pouco esta manhã. A palavra do Senhor não nos dá muitas informações sobre Simeão. Nós não conseguimos achar muitas informações sobre quem era esse homem, sobre como ele vivia, mas o início do texto, meus irmãos, ele nos dá alguns, ele adjetiva algumas coisas que Simeão era. Ele nos diz um pouco a respeito de quem era Simeão. E o texto nos diz que ele era justo e piedoso. E veja que o texto também nos diz que ele estava, que o Espírito Santo estava sobre ele. Então, algumas informações que o texto nos dá a respeito de Simeão são essas. Ele era justo, piedoso, e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. No começo do texto também diz que este homem esperava a consolação de Israel. E então, meus irmãos, nós conseguimos identificar a razão que fazia esse homem ir para o templo. Nós lemos no texto e vimos que o Espírito Santo levava ele ao templo. E nós vimos também que tinha um propósito. Ele esperava a consolação de Israel. E consolo aqui, meus irmãos, é aquilo que nós encontramos na partida de Jesus. A consolação aqui foi predita pelo próprio Jesus, dizendo que ele ia voltar para o Pai, mas ele nos deixaria o Consolador, aquele que consola os nossos corações, aquele que em dias de tribulação, ou olhando para a nossa vida pecaminosa, lendo o texto da lei e vendo que as nossas vidas são totalmente contrárias da lei, nós temos um consolo que vem do Espírito Santo, e Simeão esperava esse consolo. Simeão, ele aguardava o consolo de Israel. Ele aguardava aquele que consolaria a nação. E por intermédio do Espírito, ele recebeu uma revelação de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido ao templo, pelo Espírito, ele pôde pegar nos braços aquele quem ele aguardava. Isso é maravilhoso perceber, meus irmãos, porque ao contrário do que nós vimos hoje, onde as revelações nas igrejas vêm por tantos outros lugares, vêm por tantos outras maneiras, por outras formas, mas nós vimos aqui na palavra do Senhor que a revelação a respeito do Messias, a revelação que encheu o coração desse homem, que o fazia ele ser movido pelo Espírito Santo, um homem piedoso e um homem justo, essa revelação ela veio do próprio Espírito. O Espírito Santo é aquele que nos dá a revelação e é aquele que nos carrega para viver a revelação. O mesmo Espírito que revelou a Simeão que ele não partiria sem ver o Cristo, Jesus o Cristo, esse mesmo Espírito carregou ele para o templo, para que ele pudesse viver.
E isso, meus irmãos, já nos conta uma realidade, ou já nos ensina a forma que nós devemos orar e que nós devemos viver. Nós devemos orar a Deus e ao Espírito Santo para que Ele nos revele, para que Ele cure os nossos parentes, para que Ele nos use, para que Ele nos use para a evangelização, para que Ele nos use para orarmos uns aos outros. Mas nós precisamos também, meus irmãos, viver uma vida sendo carregados pelo Espírito Santo. A nossa oração, ela só tem fluidez, ela só tem eficácia, meus irmãos, a partir do momento que nós nos colocamos à mercê do mover do Espírito Santo. Quando nós oramos e não nos colocamos à mercê, quando nós oramos, mas não nos colocamos à disposição de vivermos uma vida debaixo do comando do Espírito de Deus, a oração ela não tem tanta eficácia. Porque é uma oração farisaica, é uma oração só da boca para fora, é vã repetições. A oração ela tem eficácia a partir do momento que nós nos colocamos à mercê do Espírito Santo, para que Ele trabalhe nos nossos corações, para que Ele nos leve para onde Ele quer que nós vamos. A oração ela tem eficácia quando a gente faz o que Simeão fez, se tornou sensível, era um homem justo, piedoso. Esse era Simeão. Simeão era um homem justo e piedoso. O Senhor falou com ele e o Senhor o carregou ao templo para que se fizesse cumprido a promessa de Deus na vida dele. Nós aprendemos essa lição com Simeão. Nós devemos orar, nós devemos buscar a revelação de Deus que hoje está na Bíblia Sagrada. Então nós devemos orar, ler a palavra do Senhor, mas nós devemos viver uma vida de devoção, de piedade e de justiça, para que o Espírito Santo concretize as revelações do Senhor na minha e na sua vida. Olha que interessante, quando a gente entra no texto, na oração mesmo de Simeão, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Palavra essa, meus irmãos, que é a revelação que ele recebeu. Ele recebeu uma revelação e agora ele disse: a revelação que eu recebi, ela foi cumprida. Segundo a palavra que o Senhor me deu, agora o Senhor pode me despedir, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que maravilhoso, meus irmãos. É um motivo de muita alegria quando nós nos reunimos aqui num culto de oração e a gente pode dividir, ou ouve os nossos irmãos dividindo conosco o realizar das orações. Nós vemos aqui, participamos uns dos dias dos outros, a gente sabe o que um pede, vocês sabem o que eu peço, eu sei o que você pede. E quando Deus cumpre alguma coisa que nós estamos pedindo, eu pelo menos fico felicíssimo, não vejo a hora de chegar aqui no culto e falar assim: irmãos, sabe aquele motivo de oração que nós oramos? Deus, Ele respondeu. Quantas e quantas vezes nós podemos fazer isso? Quantas e quantas vezes eu já ouvi relatos e já pude dar os meus relatos de que Deus, Ele cumpriu a promessa dele. Ele cumpriu aquilo na nossa vida, Ele solucionou o nosso problema, Ele resolveu aquele problema que nós tanto estávamos aflitos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E a oração de Simeão começa dizendo isso: eu estou em paz, pode me despedir em paz, porque aconteceu aquilo segundo a tua palavra. A tua promessa, ela foi cumprida na minha vida, porque os meus olhos
já viram a tua salvação. Ele também aqui está demonstrando para nós e contando para nós, reafirmando a nós, meus irmãos, que a nossa salvação vem por intermédio de Cristo Jesus. Ele tomou esse menino nos braços e disse: Senhor, muito obrigado, porque os meus olhos estão contemplando a salvação que vem por intermédio dele. Muito obrigado porque eu pude apalpar a promessa do Senhor de que consolaria Israel. O texto começa dizendo que esse homem procurava consolação e agora Simeão pega Jesus nos braços e diz: muito obrigado porque o Senhor está me apontando a salvação. A consolação de Israel está neste menino. Muito obrigado porque o Senhor me deu a honra de participar dessa promessa, segundo aquilo que você mesmo, o Senhor mesmo tinha me prometido. Salvação essa, meus irmãos, que o texto diz: a qual preparaste diante de todos os povos. Mais uma vez, mostrando para nós, meus irmãos, que a promessa do Senhor, ela não deixa de ser cumprida. Nós lemos o texto de Isaías, mas nós poderíamos voltar lá no Gênesis, lá naquilo que a gente chama de proto-evangelho, de primeiro evangelho, onde diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quando Simeão toma Jesus nos braços e diz: a salvação é por intermédio deste menino, ele é o Salvador, ele é o Cristo, nós podemos enxergar lá em Gênesis a promessa sendo cumprida nas nossas vidas. Deus é um Deus que cumpre, meus irmãos, a promessa. E a promessa que ele fez a Abraão é que nele seria abençoada todas as famílias. Não mais agora para um grupo seleto, não só mais agora para um grupo separado, um grupo específico, mas a promessa era que em ti serão benditas todas as famílias. E é o que o Simeão está dizendo aqui. A salvação é essa que o Senhor preparou diante de todos os povos. Essa salvação, ela me alcança e te alcança, meu irmão, porque Jesus, ele abriu as barreiras da salvação. E ele fez com que o favor dele recaísse também na minha e na sua vida. Nós estamos nesse grupo de gentios. Nós somos esses gentios. E nós só fomos alcançados pela graça, por favor de Cristo Jesus em nós. A oração de Simeão nos conta também a respeito de que nós fomos alcançados por essa salvação. Nós temos valorizado, meus irmãos, nas nossas orações, a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Quando nós oramos, quando eu oro e quando você ora, quando nós nos escutamos orando, eu consigo ver o gozo da salvação na sua oração? Você consegue perceber a alegria da salvação na minha oração? Quando nós nos levantamos, nos colocamos de pé, fazendo o serviço da oração pública, em nome de toda a congregação, é possível escutar e perceber a alegria da salvação que nos alcançou. Quando nós oramos em casa, antes de dormir, na hora que acordamos, antes de entrar no trabalho, em todas as nossas orações, nós lembramos do benefício da salvação nas nossas vidas? Simeão aqui, ele diz: muito obrigado, porque agora a salvação é de todos os povos. É para todos aqueles que Deus quis salvar. Porque o texto sagrado nos diz: todos aqueles que o Pai me trouxer, nenhum deles eu abandonarei. Nós agradecemos por isso, porque não foi por vontade nossa, não foi porque nós somos bonzinhos, não foi porque eu fiz alguma coisa para merecer, mas Cristo
deu a vida para nós, mesmo sendo imerecedores. E nas nossas orações, nós conseguimos perceber a alegria da salvação. Você ainda se alegra, o seu coração ainda se aquece quando eu digo a você, você é salvo por Cristo Jesus. O seu coração fica exultante, o meu e o seu coração se alegra por isso? Ou isso já virou uma rotina? Quando nós lemos na palavra do Senhor ou em alguma outra literatura a respeito da salvação, a respeito do favor, a respeito daquilo que Deus fez, o meu coração exulta? O seu coração se alegra com isso? Ou isso já está na rotina? Nós devemos aprender com a oração de Simeão, que nós devemos nos alegrar todos os momentos, por conta que a salvação foi aberta para nós. O texto continua, nos diz: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Deus, meus irmãos, Jesus Cristo é a luz que traz clareza à revelação. Aí na sua mão e na minha mão aqui nessa mesa, nós temos a revelação de Deus por completo. Entretanto, meus irmãos, nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo a respeito dessas verdades. É por isso que nós oramos aqui todos os momentos antes da pregação. Uma palavra de oração por iluminação. Nós estamos diante da verdade. Nós estamos diante da revelação de um Deus que é sobre todas as coisas. E por isso nós precisamos de reverência e nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo. E o texto nos diz: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Jesus é quem nos ilumina. O Espírito Santo é quem fala nos nossos corações a respeito da santa palavra do Senhor. O Espírito Santo é quem esclarece em nós e faz com que essa palavra ela seja aplicada nos nossos corações. A oração de Simeão, ela também nos diz a respeito da revelação de Deus. Aquilo que eles liam nos profetas, aquilo que eles liam nos salmos, aquilo que eles liam nos livros mosaicos. Simeão vai dizer aqui agora: ele é a luz para a revelação. Tudo aquilo que tinha sido revelado, tudo aquilo que tinha sido prometido, agora está pleno, encarnado. Ele é a luz da revelação para os gentios e para a glória do teu povo em Israel. Nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Nós acreditamos em toda a obra de Jesus. Nós acreditamos que Ele é a salvação para nós. Nós acreditamos que Jesus é a luz para os gentios. E nós devemos orar como Simeão orou e reconhecer todas essas verdades. Nós devemos buscar em nós forças para orarmos mesmo em dias de lutas. Eles não estavam passando por um momento suave. Afinal, no nascimento de Jesus houve um decreto. Eles tiveram que sair das suas casas. Depois houve uma perseguição às crianças. Eles não viviam tempos fáceis. Eles viviam tempo de atribulação, de tribulação. E nós muitas vezes, meus irmãos, passamos por momentos difíceis. E nos momentos difíceis, meus irmãos, é que fica mais difícil da gente orar. Nos momentos difíceis, meus irmãos, ou a gente olha só para o nosso problema, ou a gente olha só para as nossas dificuldades, ou, meus irmãos, a gente esfria na fé. A gente não quer mais vir na igreja, a gente não quer mais fazer as coisas religiosas que outrora nós fazíamos.
nós esfriamos, nós não oramos mais, nós não lemos a palavra do Senhor. Dias, meus irmãos, de tribulação, eles são assim. Quando a nossa família adoece, quando nós nos adoecemos, quando o nosso trabalho está difícil, quando a gente não tem muita vontade de acordar e trabalhar. Nesses dias, meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos de orar. Eu acabei de dizer que nós temos que nos alegrar, porque a salvação encontrou a nós. Mas num dia de tribulação, como que a gente se alegra? Mas num dia de dificuldade, meus irmãos, como que nós alegramos os nossos corações? Como que os nossos lábios, eles exultam, dizendo: graças a Deus por esse dia, Deus o fez, alegremo-nos e regozijemo-nos. Mas num dia de luta é difícil a gente viver isso. Mas o convite, meus irmãos, é que nós lembremos que o maior dos benefícios que nós podemos ter, aquele inalcançável para nós, Cristo Jesus já fez na cruz do Calvário. A salvação que Simeão cantou aqui, a salvação que Simeão reconheceu no menino, ela recaiu em nós. A salvação, ela nos encontrou. A salvação, ela veio até nós por intermédio de Cristo Jesus. Aquele que Simeão pegou nos braços e disse: agora está o consolo de Israel. Ele também morreu no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos a salvação em Cristo Jesus. O texto continua nos dizendo que o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Nós também lemos, meus irmãos, em Coríntios, a respeito do juiz, daquele que julga. Cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida. E Simeão afirmou isso. Este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos. Isso nos diz a respeito, meus irmãos, de que Ele é quem é o juiz. Jesus, Ele é quem levanta para que faz com que o povo seja elevado. Aqueles que ouvem o Evangelho, praticam o Evangelho, esses são elevados pelo Senhor. Mas aqueles que recusam o Evangelho, aqueles que não praticam, aqueles que fogem, que correm do Evangelho, esses estão fadados à ruína, à morte, porque o salário do pecado é a morte. E o texto que nós lemos, ele nos ilumina a respeito disso. Jesus é quem faz esse serviço, Ele é quem advoga por nós, é Ele quem suplica por nós, é Ele quem, é por intermédio dEle, é que nós somos elevados. E nós devemos também orar agradecendo por isso, meus irmãos, porque nada nós temos para oferecer. Não foi porque Ele olhou para você e viu uma qualidade em você. Não foi porque Ele olhou para mim e viu uma qualidade em mim. Foi porque Ele olhou por nós e viu o sacrifício de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus
que cobre a nossa vergonha. E é por isso que nós também, meus irmãos, podemos olhar para a obra de Cristo Jesus e fazer como Simeão fez. Muito obrigado, Senhor. Pode nos despedir, porque nós encontramos a salvação. Cristo Jesus é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Cristo Jesus é aquele que foi traspassado pelos nossos pecados. Cristo Jesus foi aquele que sofreu por nós. Ele sofreu porque eu e você não poderia cumprir a lei. Ele veio, a cumpriu e deu para nós o benefício de viver uma vida de quem cumpriu a lei. Mas nós vivemos isso e alcançamos a salvação porque Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Nós podemos agora pegar a obra de Cristo Jesus, a revelação, olhar para Jesus e dizer: os nossos olhos estão vendo a salvação de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa oração. A promessa foi cumprida. A promessa de Simeão, aquilo que o Espírito Santo tinha falado para ele, tinha revelado a ele, se cumpriu e agora ele está com o menino nos braços. E Simeão, ele estava com a primeira vinda de Cristo, aquele que tiraria. Nós olhamos para Simeão e fazemos a mesma oração. E nós esperamos, do mesmo jeito que Simeão esperava a consolação de Israel, hoje nós olhamos para o menino Cristo Jesus, olhamos para a obra redentora dele e esperamos até a plena volta de Cristo, para que nós estejamos com Ele por todos os nossos dias. Do mesmo jeito que Simeão esperava a consolação de Israel, o rei que havia de libertar a nação, nós esperamos a vinda de Cristo Jesus, para que então nós passamos a viver uma vida plena com Ele, aos pés de Cristo, aos pés de Jesus. Então, nós também continuaremos orando como Simeão e aguardando a consolação completa de que Cristo Jesus prometeu a nós. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele cumpriu aquilo que tinha revelado a Simeão. Ele cumpriu a promessa lá de Gênesis, também cumpriu a promessa de Isaías, dizendo que seria para todos. Cumpriu a promessa de Abraão, dizendo que era para todas as famílias. Simeão disse agora, ele é luz, revelação para os gentios, para todos. Deus, ele vai cumprir a promessa de que um dia nós estaremos com Ele. E nós viveremos alegres e contentes, por conta que nós olhamos, os nossos olhos olharam para a salvação em Cristo Jesus. E nele nós temos a esperança de que um dia estaremos plenamente com Ele na Nova Jerusalém. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que deixe essa palavra nos nossos corações. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Papai amado, nós agradecemos o Senhor porque certamente o Senhor falou conosco. Nós lemos a Tua palavra, nós oramos, nós cantamos ao Senhor, nós prestamos culto ao Senhor, mas nós viemos aqui primariamente para ouvir a Tua palavra. E o Senhor certamente falou comigo, certamente falou com os nossos irmãos. Palavra esta que tem poder para a salvação, poder para transformar as nossas vidas, poder para transformar os nossos caminhos, poder para falar nos nossos corações. E é isso que nós pedimos. Transforma as nossas vidas por intermédio da Tua palavra. Transforma, Senhor, as nossas vidas por intermédio da Tua palavra. Seja conosco, Pai. Fale conosco por esse texto lido.
Fale conosco pela obra de Cristo Jesus na cruz. E coloque em nós o gozo de cantarmos, de falarmos a respeito da salvação que nos alcançou. Amém. Sê conosco, Pai. Nos ensina a orar como convém. Nos ajude a orar mais. Nos ajude, Senhor, a orar de uma forma que esclareça, Senhor, aos nossos irmãos essa salvação. Amém. Nos ajude, Senhor, a orar de forma que seja evangelizadora para os nossos irmãos. Sim, sim. Orar de uma forma que conte as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Amém. Sê conosco, Pai. Sê com esta congregação. Sê com cada um dos meus irmãos, hoje e para todo sempre. Em nome e por amor de Jesus. É o que nós oramos. Amém. Amém. E amém.